Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que nessa quarentena vocês estejam se preocupando, tá? Se guardando, ficando em casa, tá? E esse aqui é mais um vídeo pro meu humilde canal, né? Hoje a gente vai falar um pouco do nível superior, tá? Principalmente na questão de como fazer um artigo científico segundo as normas da BNT, né? Antes de mais nada, deixa o like, deixa o comentário, tá? Curte, comenta, compartilha, tá? Passe para seus amigos, principalmente aqueles que estão fazendo nível superior, tá? Então a gente vai falar um pouco de como é que se faz um artigo científico através das normas da BNT, tá? Essa aqui vai ser uma série de vários vídeos, tá? Antes de mais nada, a gente vai trabalhar com dois autores, tá? A Isabela Moriretti, tá? E com o Joaquim Silvério, tá? Antônio Joaquim Silvério, tá? Que são os dois mais que falam sobre a norma da BNT, tá? A gente vai fazer uma série de vídeos falando um pouco mais como é que faz o processo de construção de um artigo científico, tá? Então a gente vai lá, tá? O passo a passo de como fazer o artigo científico, tá? A BNT classifica o artigo científico como uma publicação periódica. A referência bibliográfica segue praticamente as mesmas regras de materiais jornalísticos, reportagens e editoriais, ou seja, quando vocês produzirem, vocês jamais vão poder esquecer de colocar os autores, tá? De onde vocês estão tirando. Porque é interessante notar que muita gente fala assim, eu tô falando que, por exemplo, a educação no Brasil, nos últimos anos, ela não houve nenhuma transformação, tá? Mas eu estou falando por falar, eu tenho a minha visão. Porém, vai existir alguns autores que vão reafirmar essa minha fala, tá? Por exemplo, vou pegar o Paulo Freire, né, que é um dos principais autores citados na educação, tanto no Brasil quanto no mundo, em teses, em artigos, em produção científica, tá? Em sua obra Pedagogia do Oprimido, que foi sua primeira obra produzida, ele vai falar lá de como a educação no interior foi desenvolvida. Aí eu posso pegar hoje, por exemplo, a educação de jovens e adultos foi desenvolvida primeiramente no Nordeste. Aí eu pego uma fala do Paulo Freire do Pedagogia do Oprimido, uma citação. O que é uma citação? Pode ser de dois tipos, tá? Pode ser uma citação direta. O que é uma citação direta? É onde eu pego tudo que o autor disse, ou seja, uma frase que o autor disse, tá? O autor disse uma frase e coloco lá, tá? No texto. E pode ser de forma indireta, parafraseando o autor, ou seja, eu vou pegar a situação do autor e colocar com as minhas palavras, tá bom? Então a gente vai lá começar aqui os primeiros passos. A gente começa, tome cuidado com os elementos necessários, tá? Quais são os elementos necessários para a gente fazer um artigo, tá? Ao referir um artigo científico extraído de um período, você precisa apresentar os seguintes elementos, tá? Primeiro, quem é que está produzindo, que são os autores, tá? São as pessoas que estão produzindo, tá? Vai ter que colocar lá em cima o nome de quem é o produtor desse artigo científico, tá? Segundo, o título do artigo, qual o assunto que eu vou abordar, tá? Que assunto eu vou abordar? Por exemplo, posso abordar da educação, posso abordar da tecnologia, posso abordar de métodos científicos, tá? 2. Pode também ter um subtítulo se houver, tá? Se houver um subtítulo, você coloca, tá? Título da publicação, ou seja, tem um título, tá? Para quê? Para qual evento ele vai participar? Se ele vai ser uma publicação em revistas, se ele vai participar de um evento acadêmico, tá? Esses são dois exemplos bem básicos. Local da publicação, a cidade que você vai publicar e qual local ele vai publicar, tá? Suplemento, que é uma coisa só para constar, né? Número especial, ou seja, número de publicação, se houver. Por exemplo, pode ser 1, 2, ou se você escrever vários artigos sobre o mesmo tema, você vai vinculando vários números. Esses são os números especiais. Indicação de volume, por exemplo, vocês podem colocar um artigo de vocês dentro de um livro, tá? Ou pode ser, por exemplo, o livro do Antônio Joaquim Silvério, que é o Metodologia do Trabalho Científico, ele está na 7ª versão, ou seja, ele vai aprimorando o próprio discurso, tá? Versículos ou números, que isso é importante, tá? Página inicial e final do artigo, vocês não esqueçam de numerar, tá? Informações de período e data da publicação, também vocês não podem esquecer disso, tá?
A gente vai partir para a segunda parte, né, que é identifique o número de autores, tá? O número de autores é determinante para formatar uma referência bibliográfica, tá? Pode ser apenas um autor, tá? Colocar o sobrenome em caixa alta, tá? A gente vai, detalhe, deixando claro aqui para vocês, a gente vai fazer um vídeo específico de como é que a gente faz isso no próprio Word, tá? Como é que a gente apresenta isso, tá? Segundo, pelo pronome por extenso, que é o seu nome. Por exemplo, Turati Sandra. Esse aqui é um exemplo. Turati é o sobrenome, Sandra é o primeiro nome, tá? 3 autores é a mesma coisa, porém vocês vão colocar, por exemplo, Turuti Sandra, Turuti, vírgula, Sandra, ponto e vírgula, Lima, William, e assim sucessivamente, tá? Assim vocês vão fazer. A mesma coisa é com 4 ou mais autores, tá? Porém, vocês vão colocar a seguida a expressão e tal, e outros autores, que significa outros autores, tá? Sempre da forma em itálico, tá? Passo 3. O artigo científico foi consultado uma versão impressa ou e-mail eletrônico? Olha só, importante. Na segunda opção, é necessário disponibilizar o link e a data de acesso do conteúdo na referência bibliográfica. Antes de atualizar na NBR 623 de 2018, era comum indicar o endereço eletrônico com os sinais de pertence e não pertence, mas agora o uso caiu, ficou simples, tá? Normal, isso aqui é para quem for acessar diretamente uma página, tá? Então, pessoal, nesse primeiro momento a gente para aqui, tá? A gente vai começar a fazer uma coletânea de vídeos. Esse é só o primeiro, tá? Deixe seu comentário, seu link, compartilhe, tá? E a gente vai continuar postando os vídeos por aqui, tá, gente? Tchau e até a próxima.